amarrar este embate entre governo e mercado. Aliados do governo elegeram, sim, o mercado, a Faria Lima, como novo alvo preferencial para críticas. Enquanto isso, os agentes financeiros estão cada vez mais céticos em relação ao compromisso do Palácio do Planalto com o equilíbrio das contas públicas. Confira na reportagem de Thaisa Medeiros. O mal-estar nos indicadores de mercado é indicativo da crise de confiança que se instalou entre as instituições financeiras e o governo federal. A principal face dessa crise é a perda de valor do real. O dólar avançou 4,2% em comparação ao real desde o início de novembro até a semana passada. No mesmo período, registrou alta de 1,4% ante uma cesta de moedas de mercados emergentes. A diferença está na incerteza doméstica, explica um modelo desenvolvido pela assessoria de investimentos Lifetime. Sem esse fator, a casa estima que o dólar teria saído de cerca de R$ 5,00 no começo do ano para R$ 5,57 no início de dezembro. Mas o valor atingido na primeira quinzena do mês foi de R$ 6,04. A principal queixa está na trajetória da dívida pública. Nesta semana, após o aumento dos juros pelo BC, a dinâmica do endividamento deve piorar ainda mais. A situação contrasta com o otimismo do fim de 2023. À época, a avaliação era de que a aprovação do arcabouço fiscal garantiria maior previsibilidade da trajetória da dívida. Agora, a impressão que fica é que o Planalto não consegue seguir regras que ele mesmo criou. O governo e seus aliados afirmam que reformas necessárias para frear o crescimento do déficit público estão sendo feitas e que novas mudanças podem ocorrer se necessário. Tentando uma reação, o deputado Zeca Dirceu, do PT do Paraná, entrou com representação no Conselho Administrativo de Defesa Econômica, pedindo a investigação de um suposto ataque especulativo de agentes financeiros contra o real. Nesta sexta-feira, a moeda americana resistiu até uma intervenção do BC, que vendeu 845 milhões de dólares no mercado e nem assim conseguiu que a cotação baixasse. Tony Volpon, o quanto que o debate econômico no Brasil já está contaminado pela política ou ele está mais racional do que politizado? Qual a sua percepção? Veja bem, política fiscal é política, né? Então é impossível você separar esses dois assuntos, né? De novo, bem da verdade é que hoje, fazendo uma conta de padaria, né, temos taxa de juros reais rodando em 7%, com uma economia que cresce 3%, portanto, teríamos que ter um superávit primário de 4%, para estabilizar a relação dívida-PIB. Estamos, nesse momento, com alguma coisa abaixo de 0, 0,5%, 1%, dependendo do que você quer fazer a conta. Então, não temos, nesse momento, uma trajetória, ou uma perspectiva de trajetória de estabilidade para a relação dívida-PIB. Os agentes econômicos se protegem, os investidores, esses malvados Faria Limers, são chamados pelo Tesouro Nacional toda quarta-feira para financiar a dívida do governo. Thaís? Eu acho que essa semana essa relação deu uma esgarçada por causa da questão da saúde do presidente Lula, né? Que se confundiu ali com uma expectativa que sempre foi transparente do mercado. E aí eu estou falando, claro, de lideranças e grandes gestores e por aí vai, que não querem o presidente Lula como candidato em 2026. Então, a viabilidade do candidato Lula, Paulo Pimenta, dizendo, claro que ele vai ser candidato à reeleição e tal, isso acabou provocando, mexendo nos preços do mercado de uma forma que soou desagradável, né? Porque ficou muito mais ligada à questão da saúde do presidente do que exatamente de um quadro político como esse que você acabou de dizer, Caio. A minha percepção é que há essa conta que o Tony Volpon trouxe aqui, né? Que o Brasil, para estabilizar a sua dívida, precisaria fazer um superávit de 4%. Tem gente que fala 3, 3,5%.
mas assim, são 2 centenas ou 3 centenas de bilhões de reais que nós estamos absolutamente distantes de chegar perto disso, pelo contrário. Então, enquanto houver esse embate que você diz, né, que o governo não vai voltar atrás e o mercado também não vai mudar de ideia, a minha dúvida é quem, e aí talvez a política tenha essa resposta, é quem será o mediador dessa disputa, dessa briga. É boa pergunta para o Daniel. Daniel, tem um mediador aí? Um interlocutor? Não, vai continuar exatamente na mesma coisa. É o meu feeling, minha sensação, viu, Caio? Porque, assim, o mercado, a Faria Lima, essa figura genérica, sem rosto, virou um excelente bode expiatório pós-saída, que já é iminente, de Roberto Campos Neto. Antes você conseguia jogar a culpa pela alta da taxa de juros em Roberto Campos Neto. Não quer fazer leilão de dólares ali para baixar a cotação, está aumentando demais a Selic ou demorando para baixar. Agora como é que fica, né, com Gabriel Galípolo, com uma diretoria nomeada quase que em sua integralidade pelo atual governo, né? Eu não sei se o Tony e se a Thaís concordam, porque fica essa impressão que o mercado foi mórbido essa semana ao trabalhar com a perspectiva de Lula ausente em 2026 nas urnas, mas o mercado não é imoral. Ele não é mórbido, ele não é imoral, nem é moral. Para mim, o mercado sempre foi amoral. Ou seja, o mercado, no final das contas, também somos nós aqui. Eu que tenho aqui uns tostões aqui para economizar e olho ali o que eu faço para minha aposentadoria e olho um tesouro direto pagando 7% real ao ano até 2045 e falo, esse produto é excelente para minha aposentadoria. Mas a primeira pergunta que eu me faço é, será que a gente chega até lá? Será que o governo em algum momento não vai precisar renegociar essa dívida? Porque 7% ao ano até 2045 me parece sustentável. Então, essa é a pergunta. Se eu estou me fazendo essa pergunta com os meus poucos tostões aqui para minha aposentadoria, eu fico imaginando quem está lidando com um grande fluxo de dinheiro. E aí é muito razoável que se faça essa pergunta, independentemente de cálculo político, né? As pessoas... O governo se comunicou tão mal nesse último pacote, como definiu bem o nosso colega aqui, Fernando Nakagawa, o governo ficou semanas prometendo que ia anunciar um regime, uma dieta. E aí, no dia de anunciar a dieta, chamou os amigos e serviu um cento de coxinha e um monte de refrigerante de Coca-Cola. Então, é natural que as pessoas percam a confiança e olhem e falem assim, poxa, eu não quero depositar meu dinheirinho aqui para resgatar em 2045, olhando esse cenário. A culpa não é do mercado, a culpa é de quem criou essa expectativa, né? Ô, Tony, eu queria te ouvir, você domina bem essas operações econômicas, mercado, você dirigiu, foi diretor do Banco Central. Quando o mercado reage a uma informação, reage positivamente a uma enfermidade do presidente da República, de certa maneira, sem entrar na questão da amoralidade ou da moralidade que o Daniel coloca, ele não dá munição para o governo entender o mercado como um agente político, estritamente, operando contra o governo? Olha, eles vão... a gente já falou a verdade, né? Eles vão eleger o Faria Lima como bode expiatório para uma política que eles estão executando, né, que não é sustentável, né? Essa conta que eu faço de 4%, né, 7 menos 3, 7 menos 2,5%, na verdade, exatamente o que já foi dito aqui, né? O problema está no 7. Ninguém aguenta, nem a economia, nem a situação fiscal do país aguenta uma taxa de juros real de 7% ao ano. Então, em algum momento, essa taxa vai ceder. Ela pode ceder por 2 maneiras, ou fazendo ajuste fiscal ou com uma disparada da inflação. Então, a gente está num momento, né, onde os investidores estão exigindo esse prêmio para ficarem financiando o Tesouro toda quarta-feira. Como eu disse, né, tem uma certa contradição, sei lá, né, um cinismo você, né, xingar a Faria Lima e aí toda quarta-feira pedir dinheiro para a Faria Lima. Lembrando que a Faria Lima, na verdade, são meramente agentes que estão operando a prol dos seus clientes, que é todo mundo que investe dinheiro no Brasil, né, sejam brasileiros, sejam estrangeiros, né. Então, alguma coisa eu acho que a pergunta de intermediação está mal colocada, né? Não existe nenhuma intermediação. O que vai existir é que em algum momento, nos próximos meses, a gente, por exemplo, pode ver uma forte desaceleração da atividade econômica, porque eu não acredito que a economia sobrevive muito tempo com essa taxa de juros.
tá? Não vai ser imediato, obviamente, então vai ter essa meia desconexão entre o que a gente está vendo na economia real e o que a gente está vendo nos mercados financeiros, mas em algum momento a economia vai ceder. Aí a gente vai ter que ver o que vai acontecer. Obviamente, essa questão de mudança de regime, ele sempre tem um horizonte mais provável em épocas eleitorais, né? A gente vê isso na história brasileira, né? Não temos que recontar todas as vezes que, ou seja o mesmo governo, ou seja uma troca de governo, trouxe alguma mudança de regime cambial ou fiscal, né? Tivemos várias mudanças cambiais também na nossa história. Então, assim, o mercado precificar, né, não é especular, é precificar uma possível mudança de regime em função, né, de qual é a informação, inclusive, né, informações de saúde do presidente, que é o óbvio candidato à reeleição por parte do governo. O mercado está fazendo o seu trabalho, né? Não é nenhuma maldade, a moralidade, não é apostar contra, é simplesmente o que o mercado faz, né? Tentar, da melhor maneira, precificar nos preços todas as informações que você tem na mão naquele momento. Deixa eu pegar a carona aqui que o Tony falou, né, da intermediação. Claro que era uma pergunta, uma questão retórica, Tony, e lembrando aqui do primeiro governo Lula, em que quem fez esse papel de intermediação, entre aspas, foi o ministro Antônio Palocci. O Lula terminou o seu segundo mandato amigo de banqueiro, né? E recebendo banqueiros e dividindo ali as conquistas do seu governo também com o mercado financeiro. E hoje o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tenta fazer essa ponte, mas essa ponte não consegue ser construída, pelo contrário, né? A cada semana ela vai sendo mais corroída, Então, a ponto de a precificação do risco, como disse o Tony aqui, ela acaba sem fazer sentido, ela acaba perdendo sentido para muita gente. Você olha, entre aspas, os fundamentos da economia brasileira, será que é real o Brasil conviver com um câmbio de R$6, né? Acabei misturando aqui, mas será que faz sentido o Brasil ter um câmbio de R$6? Faz sentido o Brasil ter uma dívida dessa? Porque o que o governo faz? O governo diz assim, nós estamos vivendo o melhor momento da economia. O ministro Fernando Haddad fez esse discurso ontem. A economia cresce 3,5%, o desemprego está no menor patamar da história, a pobreza caiu, o Brasil está indo muito bem. Então, o Brasil não está indo muito bem. A gente está fazendo um déjà vu do que foi 2014, né? Quando o governo gastou adoidado, os parâmetros eram outros, a política fiscal era praticamente inexistente, não havia âncora fiscal no país. E quando a gente acordou em 2015, o Brasil estava numa recessão, numa crise absurda, a inflação mais do que dobrou. A minha percepção hoje é que essa intermediação, alguém que tente colocar a bola no chão, vá para o Congresso Nacional fazer uma articulação presente, forte, para defender a agenda do governo, essa figura hoje no governo Lula não existe. Mas, Thaís, posso só pegar essa deixa aqui, Caio? Sim, claro. O que não me fecha, que não encaixa, não sei se você e o Tony têm uma interpretação disso, porque os sinais enviados com a PEC da transição no final de 2022, com aquela licença para gastar uma dinheirama, e o arcabouço fiscal, com todas as suas fragilidades que já estavam colocadas, nenhum desses dois movimentos inicialmente teve uma reação de todos os economistas dizendo, puxa, temos um problema aqui, né? Essa não foi a reação inicial. A reação foi de que, tudo bem, a gente vai caminhar com isso durante um tempo e já as coisas se acertam. Por que as pessoas não calibraram direito, não calcularam corretamente, nem no fim de 2002, nem na aprovação do arcabouço? De certa maneira, o que eu fico com a percepção é que a gente teve duas pesquisas muito relevantes nos últimos 15 dias. Teve aquela pesquisa do mercado, o mercado 90% rejeitando a condução da política econômica do governo Lula, mas essa semana a Genial Quest, ela dá ao presidente Lula numa condição competitiva, né? Inclusive um eventual sucessor, né? O Haddad, pelo menos segundo a Genial Quest, que é muito respeitada, batendo Bolsonaro, batendo Tarcísio, batendo... Eu vejo, enquanto repórter de política, que para o governo, ele olhando o jogo e olhando as pesquisas,
ele se enche de uma confiança de que o rumo que está tomando está correto. E ele fala, poxa, eu não vou seguir a Faria Lima. A Faria Lima não votou em mim, a Faria Lima gostava do Paulo Guedes, e aí acha que está indo certo. Então, até que ponto também, e eles usam muito o dado de desemprego, que é o menor, até que ponto tem um afastamento, assim, isso eu até queria ouvir do Tony, né? Entre o Brasil real, vamos dizer assim, né? E se há um Brasil real, um Brasil mais popular ali, tendo uma visão das coisas e tendo vamos dizer, uma elite ou os operadores econômicos achando que o rumo está tudo errado. Porque as pesquisas não estão igual a Dilma. A Dilma chegou a ter 10% de popularidade, né? 5% de popularidade. Mas vamos lembrar a história, né? Quer dizer, é verdade que a popularidade da Dilma estava baixa em 2014, mas a economia também estava vendo desemprego nos níveis mínimos, né? O crescimento era menor, a recessão, na verdade, começa em 2014, né? Oficialmente. Mas o desemprego estava muito, muito baixo, né? Então o PT, na época, olhava para isso e falava, o desemprego está muito baixo, está todo mundo feliz, salários estão altos, por que vocês todos aí estão reclamando? Por que a Faria Lima, né, o mercado financeiro em geral, apoiou muito a candidatura do Aécio Neves naquele período? Era porque o mercado estava corretamente jogando para aquilo e se vendo que era insustentável, era o voo da galinha, né? Você estava superaquecendo a economia, a inflação estava subindo, naquele momento a inflação de preços livres estava 8%, a inflação share estava 6,5% no topo da banda, porque você tinha uma brutal repressão tarifária, o déficit de conta corrente estava acima de 4% do PIB, quer dizer, estava vários sinais de sobreaquecimento. E a gente sabe que esse sobreaquecimento é insustentável e a conta chega, e a conta chegou em 2015, né? Depois da eleição. Então, é verdade, a economia neste momento está indo bem, está crescendo bem, o desemprego está baixo, a inflação está relativamente controlada. O problema é que se você olhar para a tendência, especialmente na inflação, né? E tem essa parte muito ligada à questão fiscal, né, você sabe que essa história vai acabar mal em algum momento. Então, o mercado financeiro é uma máquina de tentar prever o futuro, faz de uma maneira muito incerta, erra pra caramba, mas na verdade é isso, você está prevendo o futuro. E o futuro de uma situação macroeconomicamente insustentável é ruim. E aí você precifica isso hoje, né? E como eu disse, você tem essa quebra cognitiva. Você olha para a economia real, parece que está tudo bem, você olha para o mercado financeiro, parece que o mundo está acabando. Mas essa é a aposta que o mercado está fazendo nesse momento, na medida Tony, para... o seu mic acho que está com algum chiadinho, eu só vou direcionar para a Thaís enquanto a equipe acerta contigo. Ô Thaís, pelo que o Tony coloca, de alguma maneira... tem nessa guerra política, a tendência é o governo perder. O governo já está perdendo. O câmbio está a 6, isso vai bater na inflação fortemente. O juro já está em 14,25. Quer dizer, foi para 12,25 agora, mas já está contratado 14,25. Hoje, o mercado de juros precificou a Selic em 16%, 17%. Né? Nós vamos voltar ao quê? Hoje estavam fazendo comparação do Galípolo com o Henrique Meirelles, que chegou junto com o governo Lula em 2003 e teve que levar o juro para 26,5%, né? Que aí, se a gente considerar todas as mudanças e a economia, inclusive internacional, onde estava um patamar dos juros naquela época, um juro de 14,5% para o Brasil hoje, no mundo que a gente vive, é extremamente forte. Ô Thaís, a semana que vem tem aí o pacote fiscal para ser apreciado. Se aprovar, vamos supor que aprove tudo, né? Reforma tributária, a LDO, o orçamento, esses devem ser aprovados, mas os 3 projetos do pacote fiscal, isso deve impactar no câmbio ou não? Não, zero, não vai impactar mais, Caio, porque assim, os alertas foram todos feitos, né, antes do governo apresentar o pacote. O diagnóstico estava absolutamente feito. Aliás, o diagnóstico do que está acontecendo com a situação fiscal do Brasil está feito há bastante tempo, né? Especialmente depois que o teto de gastos foi implodido no governo Bolsonaro. Aí é que esse diagnóstico mesmo ficou absolutamente claro do que era preciso fazer. O governo Lula foi na direção contrária nos seus 2 primeiros anos. Aí chega ao final, aos 47 do segundo tempo, agora neste final de ano, o ministro da Fazenda, com o esforço, e a gente sabe o que ele enfrentou, ainda enfrenta, né, de fogo amigo dentro do próprio governo, tentou apresentar alguma saída
tirando ali a parte do imposto de renda, mas apresentar alguma saída para mudar estruturalmente a execução ou a gestão das contas públicas. Mas já, assim como o arcabouço fiscal nasceu frágil, o pacote fiscal também nasceu frágil. E essa percepção não vai mudar ele sendo aprovado ou não.